Olá, bem-vindos a esta análise sobre neuroimagem funcional na psiquiatria da infância e adolescência. O nosso objetivo aqui é bem prático. Vamos destrinchar as aplicações e, o que é talvez ainda mais importante, as limitações do PET e do SPECT. O foco é total no que residentes, psiquiatras e outros especialistas da área precisam saber para orientar a prática clínica e, claro, para interpretar criticamente a literatura de pesquisa. Para a gente organizar a conversa, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, os princípios básicos por trás da técnica. Depois, a gente olha para as ferramentas, o PET e o SPECT. Em seguida, um ponto crucial, como é o desenvolvimento normal do cérebro. A partir daí, a gente entra nas aplicações e limites clínicos e, por fim, fechamos com as mensagens que realmente importam para o dia a dia. Bom, para começar, a gente precisa falar do desafio central da nossa especialidade, né? A enorme dificuldade que a gente tem em achar marcadores biológicos objetivos para transtornos que são tão complexos, e especialmente quando falamos de crianças. E olha, o material de referência já coloca o dedo na ferida logo de cara. É diferente da neurologia, por exemplo, onde muitas vezes a gente tem uma lesão, uma área específica e consegue correlacionar com uma perda de função. Na psiquiatria, essa ligação entre o que acontece no cérebro e os sintomas que a gente vê na clínica, bom, essa ligação ainda está sendo construída. A grande sacada aqui é essa. A gente não está olhando só para uma foto estática do cérebro, para a anatomia, que seria o papel de uma ressonância estrutural. A ideia da imagem funcional é ver o cérebro em ação. É como fazer um filme da sua atividade, medindo coisas como o fluxo de sangue ou o consumo de glicose. É uma visão dinâmica. Beleza. Agora que a gente entendeu o porquê dessa busca, vamos ver o como. Ou seja, vamos examinar as duas principais ferramentas que usam radioisótopos para fazer esse mapeamento funcional. Pensa assim, esses radioisótopos são como os marcadores, uns espiões que a gente injeta no paciente. Eles se ligam a moléculas de interesse, como a glicose, e vão para onde essa molécula é mais usada. Os scanners, então, captam a radiação que eles emitem e, com isso, conseguem criar um mapa de onde o cérebro está trabalhando mais. Essa tabela aqui resume muito bem o cenário. De um lado, a gente tem o PET, que é o nosso padrão ouro. Ele tem mais resolução, dá dados quantitativos, é mais preciso. O problema é caríssimo e precisa de uma estrutura complexa, um ciclotron por perto. Do outro lado, o SPECT. Ele tem uma resolução menor, mas é bem mais barato e acessível. Na prática, é o clássico dilema entre a máxima precisão e a viabilidade. Certo, e aqui a gente chega num ponto que é talvez o mais importante de todos para quem trabalha com crianças e adolescentes. Antes da gente sequer pensar em interpretar um achado como anormal, a gente precisa entender o que é o normal num cérebro que está em constante e intensa transformação. Olha que interessante essa linha do tempo. Ela mostra que o cérebro vai ascendendo por partes, né? Começa com as áreas mais básicas, subcorticais, depois as áreas sensoriais e só mais tarde que os lobos frontais, responsáveis pelas funções executivas, entram em cena. Repara no pico de consumo de glicose ali entre 3 e 9 anos. É impressionante. E o que isso significa na prática? Significa que o cérebro de uma criança não é só uma versão menor do nosso. Ele está num processo frenético de criar conexões, a sinaptogênese, o que gasta uma energia absurda. Depois, ele otimiza tudo isso através da poda sináptica, eliminando o que não é eficiente. É um canteiro de obras em pleno funcionamento. Tá, mas e aí? No dia a dia do consultório, do ambulatório, do CAPS, como que essa tecnologia toda se aplica aos transtornos que a gente vê? Onde que ela entra, se é que entra? E aqui a gente esbarra no maior obstáculo de todos, e é uma questão fundamentalmente ética. Não dá para justificar sair por aí aplicando radiação ionizante em crianças saudáveis só para criar um banco de dados de normalidade. Sem esse grupo controle robusto, fica muito difícil dizer com certeza se um achado num paciente é realmente patológico ou só uma variação do normal. A consequência direta disso é o que a gente vê na literatura. Um estudo encontra uma coisa, outro estudo, feito em outro lugar, não consegue replicar. Essa inconsistência é uma barreira enorme e é o principal motivo pelo qual esses exames até hoje continuam sendo ferramentas de pesquisa e não de diagnóstico na rotina. Mas existe uma exceção notável a essa regra de inconsistência, e essa exceção é o toque. Aqui, os achados são bem mais consistentes. Vários estudos mostram essa atividade aumentada no circuito órbito frontal. E o mais interessante, essa atividade parece normalizar quando o tratamento, seja com remédio ou com TCC, funciona.
Isso abre uma porta, talvez no futuro, para usar a imagem como um marcador de resposta terapêutica. Dando uma olhada rápida em outros transtornos, o cenário é misto. Na esquizofrenia, o achado de hipofrontalidade é bem conhecido e consistente com os déficits executivos que a gente observa. No TDAH, a hipoatividade em circuitos frontoestriatais também se alinha com os modelos neurobiológicos. Agora, no autismo, aí a história é outra. A heterogeneidade é tão grande que os estudos são muito inconsistentes. Não existe um cérebro do autismo na imagem funcional. Certo. Depois de passar por tudo isso, a pergunta que fica é: o que a gente leva para casa? O que realmente importa e o que muda na nossa conduta clínica amanhã, depois de ter essa conversa? Para amarrar tudo, vamos focar nessas 4 mensagens. A primeira e mais importante: hoje, na prática clínica, PET e SPECT não servem para diagnosticar TDAH, autismo ou depressão em crianças. Ponto. Segundo, nunca se esqueça que o cérebro está mudando. Um achado pode ser apenas um reflexo da maturação. Terceiro, o toque é o caso mais promissor. E por último, a grande barreira ética. Essa é a posição de todas as diretrizes clínicas, como as da Academia Americana de Psiquiatria, e é a visão que precisamos ter. São ferramentas poderosas para a ciência, mas ainda não para o consultório. E isso nos deixa com essa reflexão final, uma pergunta para o futuro. O que será necessário para que essa transição aconteça? Provavelmente uma combinação de novas tecnologias, talvez sem radiação, métodos de análise muito mais sofisticados e, principalmente, uma solução criativa para o desafio de mapear o desenvolvimento cerebral normal de forma segura e ética. O caminho é longo, mas o potencial é enorme.